Boa noite, queridas amigas, boa noite, queridos amigos. É realmente uma grande alegria ver todas essas faces radiantes aqui presentes para a nossa despedida. Muito bom. Obrigada pela presença de cada um, pelo apoio, pelo encorajamento. E, obedecendo uma orientação da Assembleia Nacional, nós decidimos não continuar com essas palestras na forma atual e brevemente vamos, através de consulta, encontrar outros caminhos para servir e para ensinar a fé. Então, hoje à noite nós vamos ter um querido amigo, José Alves Garcia, que acho que todos conhecem, mas rapidamente, o José Alves é goiano, ele conheceu a fé e aceitou quando tinha 21 anos. Ele, depois disso, estudou bioética e também a gestão da tecnologia da informação. Trabalhou muitos anos na Caixa Econômica e atualmente está aposentado. Ele é casado com 3 filhos e 2 netos. E, claro, que agora, estando aposentado, tem muito mais tempo para se dedicar a esta fé que ele tanto ama. E ele diz que depois que ele conheceu a fé, a vida dele não parou de ter grandes mudanças. Então, hoje à noite ele vai tratar para nós um tema muito interessante: onde estão os heróis de Deus? E então, vou pedir a ele, José Alves, querido, você está com a palavra, por favor, fique à vontade. Obrigado, dona Guite. Agradecer primeiro o convite que vocês fizeram e ainda nesse clima de despedida, não? A gente poder encontrar os amigos mais uma vez nesse formato. Depois a gente vai estar encontrando de outras formas e, com certeza, obedecendo às instituições. Alegremente obedecendo às instituições. Então, é mais uma oportunidade que o momento de crise sanitária nos oferece. A oportunidade de atender a nossa amada Assembleia Nacional, né, nesses pedidos. Mas, muito bem, a gente refletir um pouco sobre os heróis de Deus e onde estão os heróis de Deus, não é? Nós todos conhecemos as referências de heróis que nós temos nos textos sagrados barrais. Mas não é à toa que os manifestantes usam esse recurso da imagem de herói. A nossa vida ela é plena de mudanças. Na verdade, incertezas é o que tem de mais frequente na nossa vida, e os temores. Os temores na nossa vida nos fazem voltar para uma força maior, uma capacidade maior que a nossa, e isso antropologicamente, sociologicamente, psicologicamente, nós estamos buscando esse ideal nosso. Os barrais, muito é comum para nós, nós temos um ideal que é Abdu'l-Bahá. Ele é nosso modelo. Então, é muito fácil a gente falar de modelo quando a gente espelha Abdu'l-Bahá. Mas, para os gregos antigos, já introduziram o conceito de herói, onde esses heróis eram semideuses. Um cruzamento de um deus com uma mortal, ou de uma deusa com um mortal, nascia um ser híbrido que tinha, sim, as qualidades humanas. Tinha, sim, algumas debilidades, fraquezas que precisava desenvolver. Mas ele tinha coisas que estavam ligadas ao divino, estava ligado ao Olimpo. Então, ele era dotado de algumas virtudes que a maioria dos mortais não. E, claro, o povo grego se espelhava nesses ideais e tinha como meta atingir aquelas virtudes.
a, a Idade Média, aí pela Europa e Oriente, nós tínhamos os feudos e as disputas, que antes, um pouco antes, eram muito de um reino contra outro reino, um castelo contra outro castelo, e ainda não tinham inventado o futebol, e as disputas, então, eram injustas, ou em batalhas onde os reis treinavam seus campeões. E esses campeões iam para esses torneios, que eram chamadas justas, e essas justas se debatiam espada e elmos e outros cavalos ou não, e de uma forma ou de outra, nessa competição se consagrava. Esse reino é mais grandioso do que aquele outro reino. Pois muito bem. Isso tudo mostra que a gente tem uma imagem muito ligada a esses campeões, a esses heróis. Porque aqueles campeões lá medievais faziam, sim, um papel de heróis para suas vilas, para suas cidades, porque as pessoas espelhavam. Aqueles eram os mais valentes, aqueles eram os mais bravos guerreiros. E espelhar nessas imagens ajudava a manter viva a esperança. Ele tinha, sim, certezas na sua vida. Ele tinha, sim, temores para guardar. Mas ele tinha esperança, porque ele via que o herói tinha trilhado um caminho e que ele podia trilhar ou seguir aquela trilha. Não precisava mais andar tão só. Essa parte, então, é mais do aspecto, vamos dizer, dessas ciências humanas. Por que a gente se enquadra, de alguma forma, nisso? Mas, antes de falar agora como é que a gente faz isso na fé, eu queria trazer um pouco de arte, né? ou dar uma pincelada de arte na nossa roda de conversa. Vou declamando um poema para vocês que diz sobre o herói sem retoque. Seu primeiro grande feito foi nascer, encontrar o canal da vida e viver existência combatida entre o bem e o mal-querer. Seguiu adiante, entre louros e mazelas, infância, juventude e tal, procurando um sentido maior. Quem poderá descrever traumas, cicatrizes, sequelas, sobreviver o dilema capital? Na busca do realizar, percorreu os desertos da inquietação, escarpou os penedos da dúvida, desbravou florestas e manguezais. Onde está o objeto da busca? Quem esconde o elixir da razão? A um só tempo, o ego brilha e ofusca. Inexistir pode ser solução? Mas um chamado ecoou do Oriente. Em profusão fez a vida brotar. Um novo ciclo de paz há de vir. Ouviu anjos em cantos dolentes, como hostes de menestréis, anunciando a glória a surgir, chamando todos a despertar. Ó heróis de Deus, montai vossos corcéis. Mas na busca da cavalgadura exemplar, faz-se a vida no dia a dia, faz-se conta do que perdeu, perde-se o fio na dicotomia. Meu Deus, que herói sou eu! Dessa forma, então vamos para o que os textos sagrados nos trazem. Abdu'l-Bahá vem falando daqueles que amam a Deus. Então, na seleção dos escritos de Abdu'l-Bahá, a gente tem a referência: heróis eles são, ó meu Senhor, conduze-os ao campo de batalha. São dos que guiam, faz-os clamar com argumentos e provas. Então, para Abdu'l-Bahá, esses que levantam, esses que apresentam as provas da existência de Deus, são heróis. Nas epístolas de Bahá'u'lláh, a epístola da sabedoria, Bahá'u'lláh, então, vai fazer referência a heróis ali também. E ele fala de selecionados filósofos.
ele cita Hipócrates, o médico, e ele, sim, era um dos filósofos que acreditavam em Deus e reconheciam a soberania de Deus. Mas após ele, Sócrates, e aí ele fala, sim, a Sócrates damos testemunhos de ser ele um dos heróis neste campo e um eminente campeão que a isso se dedicou. Ele se dedicou ao conhecimento humano e ele se dedicou ao conhecimento que era velado das mentes humanas. É o que diz Bahá'u'lláh na Epístola da Sabedoria. No livro da Certeza, então, Bahá'u'lláh fala de outros heróis. Ele fala dos mensageiros de Deus. São heróis no campo da resignação e do desprendimento. Na Shoghi Effendi, no Advento da Justiça Divina, Shoghi Effendi traz para nós que uma raça de heróis apta para efetuar, por sua vez, uma revolução semelhante na vida da humanidade. E ele está falando também aqui dos manifestantes de Deus. Mais tarde, a gente vai ver que a Shoghi Effendi, na prática, aqui ele está falando do povo persa. Não havia, naquele momento, um povo que estava amargando um atraso social maior, mas recebeu a manifestação de Deus. E a manifestação de Deus mudou aqueles corações, e eles se tornaram heróis no campo da resignação e do desprendimento. Eles se tornaram uma raça de heróis apta a efetuar essa revolução social e espiritual na humanidade. Essa transformação, então, veio da revelação instalada ali, ou a partir dali. Ainda na Epístola ao Filho do Lobo, a gente vê mais de 20 mil fiéis que deram suas vidas no período heróico da sua causa. Esses são aqueles heróis destacados na Epístola do Lobo. E está fazendo referência aos mártires. São os mártires, esses heróis. Abdu'l-Bahá vem para nós e diz: levantai-vos para seres campeões desta causa. Abri os lábios e ensinai. A Epístola do Fogo, ela tem uma característica que é especialmente tocante para mim, que eu vejo o manifestante falando com Deus e Deus respondendo ao seu manifestante. Mas ele evoca a postura do herói na batalha. Quando as espadas cintilam, avança. Quando voam os dardos, segue avante. Ó tu, sacrifício dos mundos, lamentas tu ou deverei eu lamentar? Antes, chorarei eu por serem tão poucos teus campeões. Ó tu que causaste os lamentos dos mundos. Essas referências todas mostram a importância que Bahá'u'lláh, Abdu'l-Bahá, Shoghi Effendi, o Bab deram para essa imagem do herói, que o dicionário dita como alguém com princípios nobres, alguém que tem virtudes. A primeira virtude do herói é a coragem. Olha, Abdu'l-Bahá vem dizer para nós que é das 4 coisas que ele mais gosta de ver na face das pessoas, uma delas é a coragem. Outras virtudes do herói é resiliência, perseverança, piedade, altruísmo, porque é aclamado como herói não aquele que faz um ato grandioso para si, mas ele faz para outro, para uma sociedade, para uma civilização. Ninguém é chamado de herói quando resolve um problema seu. Não é? Então, essas características todas, então, fazem esse vínculo. Sim, faz todo sentido. A gente buscar, a gente resgatar para nós, afinal, que papel é esse de herói? E onde é que estão, afinal de contas,
os heróis de Deus. Olhando aqui para a tela, como a gente pode ver, cada um dos semblantes radiantes que a gente contempla, eu estou vendo os heróis de Deus à minha frente. Não é? Somos nós, esses heróis de Deus. Bem ou mal, somos nós. Quão melhor pudermos ser, tanto melhor. Abdu'l-Bahá, esses dias que nós celebramos agora, né? Durante todo o ano, o centenário do seu passamento. É importante a gente fazer menção dele sempre, e tem uma historiazinha curta de uma passagem dele, quando, em 1912, ele estava nos Estados Unidos, e Howard Colby Ives depois escreveu um livro chamado Portais para a Liberdade, e registrou momentos, vários, que ele esteve na presença de Bahá'u'lláh, e conversas que ele teve... As presenças que ele teve de Abdu'l-Bahá, desculpa, quando Abdu'l-Bahá esteve nos Estados Unidos. Então, na presença de Abdu'l-Bahá, todas as experiências que ele teve, ele relatou nesse livro. Uma delas, curtinha, ele vinha de uma formação evangélica, era um devoto protestante, e ele queria aprender muito com Abdu'l-Bahá. Ele fez um caminho de ida, e ele já perguntou para Abdu'l-Bahá que gostaria muito que Abdu'l-Bahá falasse com ele sobre renúncia, que aquilo era algo que incomodava o coração dele. E ele foi com Abdu'l-Bahá, e certamente Abdu'l-Bahá teve uma palestra, não falou nada de renúncia, mas tudo bem, não era para ele, a palestra era para outras pessoas, e ele acompanhou Abdu'l-Bahá na volta, e ele está aguardando que Abdu'l-Bahá fale com ele sobre renúncia, ele quer ouvir sobre renúncia. Abdu'l-Bahá chega até onde estava hospedado, sobe os degraus até a porta, se volta para ele, despedindo, ele fala, agora ele vai falar sobre renúncia. E Abdu'l-Bahá fala para ele que este é um tempo de grandes feitos, este é um dia para grandes feitos. Se vira e entra em casa. Então, essa história serve para mostrar que a gente fica preocupado com questões miúdas, com picuinhas, com picuinhas filosóficas, às vezes. A gente quer saber coisas que não tem muito a ver. Abdu'l-Bahá está esperando atos de heróis. Abdu'l-Bahá está esperando os heróis de Deus montar seus corcéis. Abdu'l-Bahá está querendo que a gente descerre os lábios e ensine. Esses são os heróis de Deus. Essa é a parte que se espera de nós. Nós temos sentido na nossa vida, tão somente quando a gente está servindo. Isso tem razões até fisiológicas. A gente produz hormônios que nos fazem bem, que nos melhoram a saúde, que nos aumentam a vitalidade, quando a gente está sendo altruísta, de qualquer maneira, quando a gente está servindo de qualquer maneira. Muito mais do que os prazeres que a gente pode obter degustando uma comida boa, participando de qualquer coisa agradável e tudo mais, não faz tanto sentido. O sentido que faz a nossa vida é a gente, de verdade, encontrar a melhor maneira de servir, a melhor maneira de nós sermos o protagonista desse desenvolvimento social e espiritual que a fé espera de nós. Meus amigos, não canso vocês com mais nada. Nessas palavras, a reflexão que tínhamos sobre os heróis é essa. E cada um de nós pode voltar para o nosso dia a dia e pensar como é que a gente dispara esse nosso protagonismo, de que maneira, ou qual é o corcel que nós vamos montar e qual é a luta que nós vamos empreender, qual é a batalha que nós vamos
tá ombro a ombro com os amigos e defendendo a causa de Deus. Um prazer enorme estar com vocês, uma alegria muito grande. Obrigado, dona Guide. Acho que agora abre um tempo que os amigos podem fazer comentários e as perguntas que vocês mesmos podem, os amigos meus podem ajudar a responder. Obrigado. Bom, por enquanto, muito obrigado, José Alves. Agora a Ana Paula vai dirigir essa parte de perguntas ou comentários dos amigos. Por favor, fiquem à vontade. Como o grupo é pequeno, podemos falar mais à vontade. Agradecemos, querido José Alves, por nos instigar, né? Acho que é muito importante essa reflexão, como melhor podemos servir nos dias de hoje, né? Então, quem desejar dar sua contribuição, pode levantar a mão ou fazer uma pergunta. Se quiser usar o chat, também pode. Fiquem à vontade. Sim, Susan. Depois o Geraldo. Só um comentário. Obrigado, José. Muito bonito e reflexivo, inspirador. Só um comentário, né? Enquanto você estava falando sobre heróis, né? Ficava pensando no processo do Instituto, né? Programa de pré-jovens, pensei muito nos pré-jovens, mas isso não é único de pré-jovens, mas hoje em dia, no mundo que vivemos, né? Para muitos deles, os heróis são um cantor, um ator de cinema, enfim, né? E quando a gente vê a essência de heróis, se remete ao passado também, né? Nós que tentamos aprender cada dia através da fé, os heróis da época heróica, e agora você falando que cada um de nós pode se tornar um herói, né, em ação, nos faz refletir muito, né? Claro, não estou comparando, né? Mas nos faz refletir, porque são outras épocas, né? E o processo do Instituto é tão bonito, que, se enfocando só nos pré-jovens nesse momento, você vê que com a prática, quando eles estão envolvidos, né? Eles começam a reformular seu modo de pensar, seu modo de agir, seus estereótipos, né, que se tem, né, ou as ideias que se tem de ser um herói, né, e realmente começa a mudar a prática na vida, né. Então, instigar isso dia a dia, através desse processo, e para nós também, é muito salutar, é muito importante mesmo, né, e nos faz refletir bastante. Obrigado, Susan. É isso mesmo, né? Antes de passar a palavra para o Geraldo, só comentar aqui, a Ana Paula pode dizer com mais propriedade, a psicologia vê isso muito bem. Os hábitos a gente não consegue suprimir, a gente consegue substituir, não é assim, Ana Paula? Então, eles são substituídos. Se amigos estão acostumados, se os pré-jovens estão acostumados a olhar para os popstar e ver heróis, não é? Ou ainda outro, ou qualquer outro tipo de heróis, a gente, com o programa do Instituto, com o trabalho que se tem de fazer em comunidade, em construção de comunidade, a gente pode ir substituindo a figura desses heróis com as histórias da fé. E aí, Kudus toma uma proporção gigantesca, seus feitos. Badi é outro gigante, não é? Não são simplesmente humanos, mas são heróis. Então, eles têm uma ligação com o divino diferente, são para emular.
Desculpe, obrigado. Geraldo, por favor. Eu tirei o som aqui que minha cachorrinha desgramou a latir aqui. A gente fica olhando na época formativa da fé, né? Na época em que os seguidores do BAB, até mesmo a Anis, aquele jovem que quis morrer junto com o BAB, que herói, né? E todos aqueles que foram perseguidos, pessoas que sofreram os piores castigos e, às vezes, sabiam que iam ser martirizados e saíam até rindo, falando, sabendo que, nossa, achando bom aquilo, né? E os governantes, aqueles que estavam empreendendo esse castigo, a perseguição, ficavam bobos de ver como podia aquelas pessoas, né? Pessoas simples, se entregarem assim, sabe? Porque hoje tem muitos heróis, mas são heróis de mentira, né? Os heróis verdadeiros são aqueles que ajudam os outros, que não pensam em si, mas mais nos outros, né? Então, por isso que a gente deve procurar sempre ajudar todo mundo que puder, né? Sem cobrança, sem nada. Às vezes a gente vê pessoas assim, eu vou ajudar tal pessoa, mas às vezes a pessoa ajuda a pessoa, mas fala umas 10 vezes que ajudou aquela pessoa, ou então esparrama para todo mundo, né? Então, o verdadeiro herói é aquele que fica na surdina, e ninguém sabe os feitos heróicos que ele fez, né? Então, aquele que ele tem medo, mas a sua coragem suplanta o medo, né? Obrigada, Silvia. Ferial levantou. Obrigada, Geraldo. Agradecer, José Alves, foi muito bueno, transmitiu, ¿no? E para reflexionar. Eu também penso que temos que ver, por exemplo, qual é a qualidade de heróis, não? São vários, mas alguns mais desprendimento, amor e coragem. Se nós vemos agora o processo de instituto, está criando estas qualidades para que seus heróis não sejam apenas na história e na gaveta, mas como podemos trazer estas qualidades de heróis para a vida de dia a dia. Como foi dado o exemplo de pré-jovens, nós estamos vendo que muitos pré-jovens agora são líderes e como heróis na sua comunidade, na sua escola, como referência, não? E este que é bom, não? Este exemplo de heróis, pensamos como poder ser mudando nossa vida, adquirir essas qualidades para nossa vida e para servir. Muito bom. Grata, querida. São boas reflexões. Alguém mais gostaria de comentar ou fazer alguma pergunta? Eu achei tão bonito quando o José Alves falou que, olhando para as pessoas aqui presentes, ele estava vendo vários heróis, né? Então, o que com certeza se espera de cada um de nós é que possamos desenvolver no serviço as nossas melhores qualidades para melhor servir, para a transformação nossa e desse mundo, né? Nesse duplo propósito. É esse o sangue que é pedido hoje em dia, né? Esse sacrifício diário.
É isso mesmo, Ana Paula. É bem característico isso, né? Os heróis têm características diferentes entre si. Os mitos, né? Os heróis, vejam que um é dotado de indômita força, outro de muita velocidade, outro de grande perspicácia, não é? Então, algumas virtudes, né? A nobreza de caráter, o altruísmo, tudo é comum a todos, mas cada um deles tem características distintivas entre si. Da mesma forma como a nossa comunidade, da mesma forma como nós, esses heróis aqui, né? Nessa tela. Cada um de nós tem características para desenvolver e contribuir com aquilo. Então, cada um de nós é insubstituível no papel que cabe. Ninguém vai fazer o mesmo que eu. Ninguém vai fazer o mesmo que Geraldo, o mesmo que Susan, e Ferial, ou qualquer um de nós, ou Ana Guaranis. Cada um de nós tem mesmo a sua contribuição completamente distinta e que contribui de forma decisiva. Muito bom, bem lembrado. Então, eu estava pensando se na Bíblia já dizia que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Então, esses escolhidos têm quase que obrigação moral de se tornarem heróis. Para isso, acho que a fé nos dá todos os instrumentos, tanto para nossa transformação pessoal, como também através do exemplo e da vida, ajudar, como disse a Ana, a melhorar o mundo, que é uma das nossas metas. Então, eu fico muito grata pelo tema, pela fala, José Alves, e acho que se não há mais nenhuma pergunta ou observação, podemos então agora acabar essa reunião de amigos com muita alegria, com muito contentamento, realmente com muito sentimento de gratidão pelo que pudemos realizar nesse ano e pouco, quando começamos essas palestras sem nenhuma pretensão muito grande, mas de repente elas se tornaram muito requisitadas e outros apareceram também em outras comunidades, o que também nos alegrou muito. Então, nós agora podemos nos dedicar a outras tarefas. Um grande abraço, um beijo no coração de cada um. Muito obrigada a Ana Paula, muito obrigada a Vanessa, que hoje não está presente. E vamos que vamos. Tem ainda muita coisa para ser feita. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Boa noite. amigos todos. Obrigado, dona Guite. Obrigado, Ana Paula. Obrigada, Muito José. bom. Boa noite. Uma Boa alegria. noite a todos. Muito bom. Foi muito bom. Boa noite. E Obrigada. eu ia falar. Beijo para todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Obrigado, tchau. Muito Beijo, boa noite, gente. tchau a todos. Um abraço para todos e foi um grande prazer participar aqui com vocês. Obrigada, Angela. Muito obrigada. Um abraço a Nas todos. quintas-feiras Realmente. tem Piracicaba.